Pior atacante que já passou pelo São Paulo, horroroso, vaza do tricolor. Essas eram as palavras comumente que Pablo ouvia durante sua passagem pelo São Paulo. O jogador, que chegou com uma contratação mais cara da história do tricolor, viu seu sonho virar um verdadeiro pesadelo e hoje ele garante que poucos sabem o que realmente aconteceu na sua passagem pelo São Paulo. Mas o que foi que aconteceu de verdade com o Pablo no São Paulo e como é que hoje o jogador saiu do São Paulo vaiado e é um dos principais jogadores do Furacão, que disputa os principais títulos do Brasil? Eu vou te contar mais sobre isso nesse vídeo e inclusive mostrar o que o Pablo falou recentemente sobre o São Paulo em entrevista. Mas antes, quero te pedir uma gentileza: se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho importante para você que quer ter um canal no YouTube e depois vamos lá. Ó, e se você tem o sonho de viver do YouTube, sempre quis ter um canal, conseguir falar daquilo que você ama e ganhar dinheiro com seu conhecimento ou com sua paixão através do YouTube aqui fazendo vídeos, dessa vez eu vou te explicar como é que eu consegui ter diversos canais aí monetizados de um jeito muito simples e conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo de verdade. Então você vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você vai aprender a viver de YouTube, beleza? Então não perde tempo agora, se você quer ter um canal de sucesso, vai lá e usa o mesmo método que eu usei, beleza? O link tá aqui na descrição, clica lá e já faz agora o caminho pro seu sucesso. O São Paulo pagou 6 milhões de euros pelo Pablo, mais de 26 milhões de reais pela contratação do atacante junto ao Atlético Paranaense e podia inclusive aumentar esse valor para 7 milhões na negociação. E não era para menos, naquele momento o Pablo era o jogador mais desejado do país. Como eu já disse para vocês, ele foi o plano A do Flamengo antes do Gabigol ser contratado pelo rubro-negro carioca. Mas o Pablo escolheu o São Paulo, que aceitou pagar uma verdadeira fortuna pelo jogador que havia sido artilheiro, campeão e melhor jogador do Furacão no título da Sul-Americana em 2018. Para muitos, aquele pode ter parecido o auge do jogador, mas na verdade, Pablo, que hoje tem 30 anos, garante que sonha com muito mais. Sonha em ser campeão brasileiro e da Libertadores com o Furacão, onde novamente está jogando hoje. E não foi a primeira vez que o Pablo voltou ao Furacão para dar a volta por cima depois de ter passado num clube com mais expressão ou torcida, por assim dizer. Na carreira do Pablo, altos e baixos, luta e superação sempre foram uma constante. Nada veio de graça pra ele, coleguinha. O Pablo Felipe Teixeira, mais conhecido apenas como Pablo, nasceu em Londrina em 23 de junho de 1992. O Pablo, que nasceu em Londrina, foi criado na verdade em Cambé. Foi revelado pelas categorias de base do Atlético Paranaense e subiu para os profissionais do Furacão em 2011. Passou nesse período emprestado ao Figueirense, ao Real Madrid B, é isso mesmo, ao Real Madrid B, Figueirense Real Madrid B. Lá no Real Madrid, inclusive, ele treinou com o Cristiano Ronaldo, de quem ele conta que inclusive pegou dicas para finalizar melhor. O Pablo, depois dessa passagem pelo Real na Espanha, voltou ao Figueirense, foi pro Japão jogar pelo Cerezo Osaka e voltou ao Furacão, que era o clube com quem ele tinha contrato. E olha, depois dele ter rodado por vários clubes, o Pablo nem imaginava que viveria os seus sonhos na Sul-Americana em 2018 no clube que o revelou, o Furacão. Ele foi artilheiro, campeão, melhor jogador do time naquela temporada. Pelo desempenho avassalador do atacante, todos os clubes o queriam e ele acabou fechando com o São Paulo. E aqui entre nós, eu torcedor do São Paulo e você, é mentira dizer que a torcida não ficou empolgada quando o Pablo veio, né? A gente até comemorou o chapéu no Flamengo. Mas olha, você pode dizer que ele foi mal, mas nunca pode acusar que ele não tentava. Nunca foi um jogador preguiçoso ou mesmo omisso. Sempre tentou, lutou, brigou, mas a fase não era boa, meu amigo. Errou muitos gols, sentiu desde sempre o peso da cobrança da torcida e da camisa. E enfim, em a maior parte do tempo que o Pablo esteve no São Paulo, as críticas da torcida eram direcionadas para ele. O gol que o jogador não fez contra o Palmeiras era uma chance considerada fundamental para a classificação do São Paulo na Libertadores, na casa do Palmeiras.
E aquilo pesou demais, a cobrança em cima do atacante foi enorme. Ele garante que naquela noite ele nem conseguiu dormir, sabia que o erro era demais. Pouco a pouco, com aquelas falhas e más atuações, ele foi perdendo espaço no São Paulo, a torcida já não aguentava mais o atacante. E numa negociação já esperada com o Atlético Paranaense, ele retornou então para o Furacão. Claro, você não vive numa bolha e sabe que hoje em dia o Pablo tá bem no Furacão. Na temporada passada, ele foi para a final da Libertadores e nas semifinais, inclusive, fez um gol importante que eliminou o Palmeiras na mesma trave que ele havia errado o gol pelo São Paulo. Depois do jogo, numa entrevista emocionada, ele inclusive falou sobre isso e falou novamente sobre o São Paulo. É um gol especial, porque no outro clube, o São Paulo, que eu jogava, eu acabei perdendo um gol naquele mesmo lado, que eu fiquei até sem dormir, triste, chateado. Nós não nos classificamos, mas o futebol dá voltas. E esse ano, 2023, o Pablo já começou a temporada com o pé direito, manteve a boa fase no Atlético Paranaense. Artilheiro e campeão paranaense, ele tá firme no Furacão e é um dos principais jogadores do time, que vem forte para disputas do Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E numa entrevista ao UOL nesta semana, o Pablo voltou a falar sobre o São Paulo e a sua passagem no tricolor paulista. Todo mundo pensa que só foram anos ruins, mas muito pelo contrário, fui artilheiro do time, campeão paulista e melhor atacante daquele campeonato. Tive momentos muito bons, sou grato, tudo é aprendizado. Não tenho qualquer mágoa ou rancor, sempre fui claro e franco. Nunca causei problemas extra-campo e tive o apoio do torcedor. Guardo com muito carinho e a melhor fase vai voltar. O São Paulo montou grandes times, ficamos perto do título brasileiro e não conseguimos. Mas na mesma entrevista ele procurou parar de falar do São Paulo e deixar claro que a passagem que ele teve no tricolor ficou no passado. O São Paulo é um clube gigantesco e precisa de mudanças, é óbvio, mas não sou eu quem mudará e não tenho que me preocupar. Vivi essa realidade e meu tempo no São Paulo passou. O Pablo não é craque. É um bom jogador, mas no São Paulo se esperava muito dele. A expectativa não era culpa do jogador, afinal o São Paulo investiu um grande valor na sua contratação, vivia um período com carência de bons jogadores, também, é claro, tinha um longo jejum sem títulos, e tudo isso pesaram demais para que o jogador recebesse uma cobrança além do que merecia. A torcida tá cansada de saber que o problema do São Paulo não são só os jogadores e que os verdadeiros culpados continuam trazendo jogadores sem pensar e trocando de treinadores sem nenhuma visão a longo prazo. O Pablo nem chega a ser um capítulo na história do São Paulo, no máximo vai ser citado em algumas páginas. E o Pablo foi injustiçado no São Paulo sim, porque a cobrança sobre ele foi muito além da conta. Na situação que o São Paulo se encontra, ele não foi o primeiro e nem vai ser o último jogador que a torcida cobrou além do que devia e injustiçou, porque a torcida atualmente, nenhum jogador para eles prestam. Já essa e as últimas diretorias, essas sim vão merecer com certeza um longo capítulo na história do São Paulo. O capítulo mais triste na história do clube, que parece não acabar nunca. O capítulo da incompetência. Mas e você? Quem acha que é o principal culpado? O Pablo e outros jogadores que passaram pelo São Paulo? Ou a diretoria, que continua trazendo jogadores sem nenhum critério pro tricolor? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E você acha que o Pablo foi injustiçado? Ó, sabe também quem saiu do São Paulo recebendo mais críticas do que devia e hoje tá jogando muita bola e chamando a atenção dos principais clubes do mundo? O Gabriel Sara. Se liga, eu fiz um vídeo aqui pra gente dar uma olhada e você entender melhor o que tá acontecendo. Clica aqui, a gente se vê lá.